Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, mais uma live aqui no Descomplica Direito, no Instagram, dessa vez, com a presença da professora Gabriela Amato Teixeira, a quem eu agradeço, né, imensamente pela oportunidade de conversarmos, pela atenção no convite. A professora Gabriela Cruz Amato Teixeira é doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com um período de capacitação e investigação na Universidade de Hamburgo, na Alemanha, na condição de bolsista CAPES, mestre em Direito também pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista em Direito de Família também pela PUC aqui do Rio Grande do Sul, membro da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB do Rio Grande do Sul, advogada. Professora Gabriela, é um prazer, uma honra conversarmos hoje. Obrigada, Carlos Eduardo. Descomplica Direito pelo convite. E a ideia, né, é exatamente nós fazermos isso, né, descomplicar esse tema que parece ser tão complexo e que envolve, né, tantas vidas. E a ideia aqui é que a gente possa trazer de uma forma mais leve o que podemos pensar, quais são as estratégias, o que podemos planejar em termos de escola, em termos família, quando nós estamos falando de bullying e cyberbullying, descomplicando exatamente essa questão, tornando o mais fácil possível a sua resolução, já que nós temos aí vidas de crianças e adolescentes envolvidos. Então, eu te agradeço muito pelo convite, pela oportunidade mais uma vez. E até, inicialmente, né, reputarmos que a violência nunca é o caminho. Nunca é o caminho, e novamente tivemos, né, um triste episódio, agora no estado do Paraná, se não me engano, anteontem, que ocorreu, né, esse episódio de violência, e mais uma vez reputamos não a violência, de que ela tem que ser, de fato, nós temos que ter estratégias, ferramentas para combatê-la e para que não chegue, né, em situações como essa. Então, fica aí o registro e também a solidariedade às famílias, né, condolências eventualmente naquelas vítimas que acabaram não sobrevivendo. Mas, professora, me diga uma coisa, como é que houve essa escolha pelo direito? O que lhe motivou a escolher o direito? Aí vamos a um passo muito longo para trás. Vamos lá para 2005, então. Na verdade, a escolha do direito, muito francamente, eu acho que aqui tem a minha sogra para me acompanhar, que deve saber bem disso, a minha escolha pelo direito foi muito voltada pela experiência do meu marido, na época meu namorado, e da minha prima, que também era acadêmica em direito, e eu ouvia as histórias, né? Eu ouvia as histórias deles, as vivências deles, e eu comecei a achar isso tudo muito bonito, um mundo que eu queria viver. Então, na verdade, foi inspirada em queridas pessoas, né, namorada e uma prima, que já tinham essa trajetória. E ali iniciei, então, o direito e aos poucos fui descobrindo essa identidade dentro do direito. E hoje é uma alegria trabalhar, na verdade, uma pauta, né, dentro do direito de uma forma muito diferente, eu sinto até em relação aos demais profissionais, mas para mim de muita realização e muito feliz. Então, é um trajeto aí já longo, né, em termos de graduação, mas que eu fui me afinando ao longo dessa trajetória e finalmente encontrei o meu caminho de realização, o meu tipo de abordagem. Boa noite, Laura. Obrigado por estar nos assistindo. Boa noite, Laura, querida. Deus, pessoas queridas. E esse objeto de pesquisa, aliás, né, eu tenho que fazer um parênteses e agradecer também a Livraria do Advogado, lá ao Janares, parceiro. Essa obra aqui, vocês vão ver ao contrário, mas é Cyberbullying e Mídias Sociais. Tá? Contribuições para a proteção dos direitos fundamentais da criança e do adolescente no contexto digital. Okay? Fruto da pesquisa da professora Gabriela. O que lhe orientou, lhe motivou a ir para esse objeto de pesquisa? Né? Como é que a senhora adentrou nessa linha de pesquisa? Na verdade,
desde a graduação, a minha linha de pesquisa sempre foi o direito da criança e do adolescente. Então, toda a trajetória acadêmica foi na pesquisa desse campo de atuação. Especialização, mestrado, doutorado. No doutorado, eu tinha ingressado com uma outra temática, na verdade, eu iniciei em Coimbra, um ano de doutoramento lá. Eu vim com esse tema de lá, que era o sequestro internacional de crianças e adolescentes. E aqui, orientada pelo professor Ingo, veio a ideia do tema bullying. E ele me sugeriu a troca e eu achei muito pertinente, troquei o tema ao longo do doutorado. E ao longo do doutorado eu tive a experiência de pesquisa na Alemanha. E aí na Alemanha eu troquei mais uma vez o tema, vamos dizer assim, mas não troquei, mas aperfeiçoei a temática. E aí pensando na temática do cyberbullying. Então, além de tratar a questão do bullying, a ideia foi pesquisar o cyberbullying, a responsabilidade das plataformas em relação a direitos da criança e do adolescente. E esse tema, a gente ainda vem debatendo ele, né, a responsabilidade das plataformas, e se arrasta por muito tempo já essa definição de como é que vai se dar a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Então, antes da minha pesquisa, isso já estava em aberto. Finalizei a pesquisa de permaneceu em aberto, era para ter uma decisão agora em maio, não aconteceu, foi adiada para julho, né, pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos ver se vai acontecer, mas eu sinto, e na tese a minha defesa foi essa, e eu espero que esse seja o encaminhamento, pelo menos em relação a direitos da criança e do adolescente, existe uma responsabilidade diferente por parte das plataformas. A gente não pode entender que elas não têm a responsabilidade e a técnica necessária para entender como é que se dá a própria questão, né, de visualização desse tipo de mensagens ou postagens ofensivas, e pensando em crianças e adolescentes, a responsabilidade é diferente, até mesmo por conta do nosso quadro jurídico constitucional de proteção dos direitos da criança e do adolescente. Então, a pesquisa foi sendo tramada nessa perspectiva, e, na verdade, né, ainda hoje, teve essa defesa, mas ainda hoje a gente não sabe como é que vai se dar essa aplicabilidade prática, né, em termos de responsabilidade das plataformas. Espero que, nesse sentido, pelo menos, pensando em crianças e adolescentes, a responsabilidade seja também diferente, por conta da proteção especial, por conta da absoluta prioridade, e todo o quadro jurídico que se desenha, né, de proteção das crianças e adolescentes. Então, ainda estamos com essa questão em aberto, mas vamos esperar que tudo corra bem. E o que a senhora conseguiu identificar durante esse período da sua pesquisa, e obviamente agora trabalhando mais diretamente na prática, né? O que a senhora conseguiu identificar de semelhanças, de diferenças? Como que isso de fato é tratado no Brasil? Porque hoje está em voga, mas não é de hoje que já se pesquisa sobre isso, né? Que já se tem um início, mas não tem algo realmente bem formulado, que nem pesquisas desse porte. O que a senhora conseguiu identificar? Na verdade, a tese ela vinha no sentido de pensar numa perspectiva de uma lei própria para cyberbullying. Primeiro, para definir cyberbullying, embora a gente tenha na lei do bullying uma definição, a meu sentir, muito abstrata, inclusive porque a lei é de 2015 e a dinâmica do digital ela é realmente muito rápida, né? Então, a gente já pode dizer que esse conteúdo está defasado em termos de espaço digital, e a defesa era por uma lei própria para o cyberbullying, definindo o que é cyberbullying, até porque, se a gente for comparar, por exemplo, com a definição da União Europeia, a União Europeia traz uma definição de discurso de ódio, dentro do qual o cyberbullying é um tipo, né, de discurso de ódio. Mas é um tipo muito peculiar, porque exige a recorrência. Essa prática, ela tem que ser recorrente, ela envolve crianças e adolescentes, que são pessoas protegidas, ambas por direitos especiais. Então, tem toda uma peculiaridade do nosso ordenamento jurídico e que exigiria uma perspectiva legislativa mais concreta nesse sentido. E também de identificar que tipo de condutas nós poderíamos enquadrar como ilícitos penais e que tipo de condutas não. O cyberbullying ele tem uma linha muito tênue em que pode ser considerado crime e o que não vai ser considerado crime. Então, toda essa construção de conceitos e definições seria muito mais adequado para a gente ter um espaço digital mais protegido em termos de crianças e adolescentes.
Se a gente for comparar, por exemplo, com a Alemanha tem uma lei própria para a aplicação dos direitos fundamentais na internet, e, claro, muito mais pensando numa definição dos ilícitos penais, mas lá a responsabilidade é diferente, existe essa definição concreta e existe multa para as plataformas de 5 bilhões de euros para não retirada daquele conteúdo em 24 horas, quando for evidentemente ilícito, ou em até 7 dias úteis, né, quando demandar uma deliberação maior dos conselhos. Mas a gente aqui no Brasil não tem essa realidade, infelizmente. E aí a gente vê, e eu, como faço muitas falas em escolas, e aqui acabei de ver a Natália, que é uma aluna aqui que também tive a alegria de conhecer nessas trajetórias de escola, e nessas ocasiões muitos alunos comentam, mas eu solicitei a retirada do conteúdo, denunciei por ser contrário aos termos de uso da plataforma e não acontece nada. Então, como a gente não tem essa engrenagem bem determinada, a gente acaba, infelizmente, vendo essas situações perpetuando, né, e estando no espaço digital. E o cyberbullying, como ele é recorrente, ele continua acontecendo no tempo, da mesma forma, a postagem que está posta ali e não é retirada, ela também continua acontecendo no tempo. Ela pode ser curtida, ela pode ser compartilhada, ela pode extrapolar a bolha, como a gente diz, né? E ganhar uma proporção, viralizar, uma proporção exponencial. Então, tudo isso maximiza o tipo de dano que é o cyberbullying, diferentemente do bullying. Então, até voltando até ao teu questionamento anterior, justamente por isso, né, pensando nessa dinâmica do digital, e que hoje a gente vai falar em bullying, a gente inevitavelmente vai falar em cyberbullying e vice-versa, porque um é a extensão do outro, né? Antes a gente tinha o bullying que acontecia na escola, mas hoje ele não acontece só na escola. E a pandemia intensificou esse papel do digital na vida de crianças e adolescentes, especialmente adolescentes. Então a gente começa a ver um acentuamento ainda maior do uso do digital e da prática do cyberbullying. Quando eu iniciei a pesquisa, em 2019, e 2020 saiu, 2020 saiu uma pesquisa do Unicef dizendo que o Brasil era o segundo país no mundo que mais praticava cyberbullying. Nós ainda estamos nessa posição. E os dados, nossos dados nacionais, corroboram essa estatística internacional. E, infelizmente, a gente acompanha ano a ano as pesquisas de KIDS pelo Comitê Gestor de Internet, que são publicadas anualmente. Ano a ano, continua subindo esses números, continua subindo esses dados. Então, infelizmente, a gente continua vendo, né, essas questões ainda em evidência e ainda sem nenhuma solução. Se a melhor ideia, se a melhor solução é mesmo a legislação, só na prática a gente saberia se ela existisse, né? Sim. Mas, de todo modo, a gente ainda encontra essa lacuna aberta, precisando, né, de uma forma de controle muito maior e de prevenção. Aliás, de prevenção não, mas de efetiva, né, promoção dos direitos da criança e do adolescente também no espaço digital. E o Brasil, entre os países da América Latina, é o pior colocado, então, nesse ranking de pesquisa? Sim, sim. Infelizmente, a gente vê aqui, né, Brasil e Argentina têm dados muito semelhantes, mas se a gente pensar na dimensão continental que tem o Brasil, né, isso ainda é aqui muito maior, muito mais potente. Sim. Mas estamos muito mal nessas estatísticas, né? E nesse sentido, há um vetor muito mais forte quando da adolescência, ou hoje não se faz mais essa distinção ainda? Crianças, está tudo parametrizado, quero dizer, entende? Porque se antigamente se pensava que mais adolescentes praticavam ou eram vítimas, e os dois ao mesmo tempo, muitas vezes, crianças não, mas hoje se tem já um olhar de que crianças também podem ser vetores de prática e vítima, no caso? Aí a gente tem uma diferença mais clara entre bullying e cyberbullying por conta da faixa etária. E na faixa etária de crianças é muito mais evidente o bullying. Até porque crianças normalmente, muitas, e aí eu ouvindo das escolas, eu fico muito feliz em saber, muitas famílias não entregam telefones para as crianças antes dos 11, 12 anos. Então, a inserção digital delas se dá mesmo na pré-adolescência. Então, com isso,
né, uma outra porta para cyberbullying. Mas nessa faixa etária dos pequenos, entre 9 e 11 anos incompleta, é muito mais o bullying, e ainda é muito mais, claro, pela própria faixa etária, né, é muito mais infantil, e ainda, claro que não vamos dizer que não seja tão agressivo, Sim. pode ser tanto quanto, mas é um outro tipo de, como a gente diz em todas as aspas, né, brincadeira de mau gosto. E quando a gente vai falar de adolescentes, aí sim, aí o cyberbullying se intensifica e todos os dados em relação a, inclusive, a violação de direitos da criança e do adolescente, eles se intensificam entre os 15 e 17 anos. Até para quem está nos assistindo, vale a pena. Tem tanta gente querida aí entrando, que alegria ver vocês. Eu até vou fazer a menção, mas que o pessoal fique chateado. A Shirley, Shirley de Domênico, boa noite, parabéns pelo assunto, né? Obrigado, Shirley. Boa noite para ti. Deixa eu ver quem mais estava comentando aqui. Aqui também, Guardiões da Inocência. Interessante. Assunto muito importante. Na semana passada na PUC. Que alegria tê-la aqui. Obrigado por estar nos assistindo. Desculpe, né, interrompendo, mas claro. Continue. Então, a gente vê, até eu ia dar essa dica, né, para quem está nos assistindo, consulte o site do Comitê Gestor de Internet, que publica essas pesquisas desde 2009 em relação ao uso de internet por crianças e adolescentes no Brasil, e dá para fazer aí uma evolução, né, cronológica e perceber essa diferença e o quanto... É a Bruna, eu esqueci de perguntar o teu nome, Bruna, um beijo. Que alegria de ter aqui. Mas que pesquisem, né, que esses dados, porque eles são muito interessantes. E todos os anos eles se atualizam, e a gente vê desde 2009 um crescimento em termos de dados sobre violação dos direitos da criança e do adolescente na internet. Então, assim como cresce o uso da internet, cresce também as questões envolvendo violações, e o cyberbullying desponta, né? Sempre com relação a questões de gênero, sempre com relação a questões, aspectos físicos, são os pontos principais, muito mais em relação a meninas do que meninos, mas nos 15 aos 17 anos a gente vê, por exemplo, não só aumento de dados em relação a cyberbullying, mas aumento de dados em termos de exposição ativa nas redes sociais, aumento de estatística em termos de pornografia de vingança, né? Esse tipo de conteúdo íntimo que viraliza nas redes, que eles que compartilham entre grupos de WhatsApp, que também são redes sociais, só que são redes sociais de comunicação privada, mas são também redes sociais. Então, a gente vê esses espaços, esses adolescentes entre 15 e 17 anos, sempre intensificando contato com estranhos também, o uso de jogos se intensifica. Portanto, né, quanto maior a exposição digital, maior a vulnerabilidade. O risco também, né? Maior o risco, maior a exposição, o tipo de exposição. E a professora Gabriela, ela coloca muito bem aqui, vou mostrar de novo, né? Porque me parece que isso aqui é um manual, não só uma pesquisa, é um manual, porque, inclusive, até eu lhe perguntar aqui, que eu estava lendo antes, ali tem o capítulo 3, que a senhora fala sobre as alternativas regulatórias, principalmente com relação ao cyberbullying, né? E ali nós temos algo que eu acho bem interessante, claro, tem a ver com o Facebook, mas que é o papel da comunidade. Aí eu queria lhe perguntar, porque se pararmos para pensar com relação, com relação a direitos da criança e adolescente, temos ali então uma responsabilidade tripartite, Estado, família e sociedade, ok. Qual o papel então nesse sentido da comunidade para evitar esse tipo de acontecimento, de bullying, cyberbullying, principalmente nesse ambiente que a gente está abordando, né, que é o escolar? A defesa da tese, ela foi, e é muito na linha da defesa do professor Ingo e diversos outros grandes pesquisadores desse segmento, né, de proteção de direitos fundamentais no contexto digital, que foi precisamente a escolha pelo modelo de autorregulação regulada, para ser mais compatível com o espaço digital. Uma regulação estatal é totalmente incompatível, porque o Estado é analógico, né, então não alcança o espaço digital na dinamicidade que precisa.
uma autorregulação privada é perigosa, porque a gente pode ver plataformas não respeitando direitos fundamentais de apostos no ordenamento jurídico. E a opção, então, da autorregulação regulada junta esses dois cenários, né, e pretende, então, uma forma de regulação das plataformas que respeitem a pré-determinação constitucional, mas também que o Estado tenha um alcance de controle, de verificação, em que medida essas plataformas estão implementando essas pré-determinações constitucionais e legais. Então, essa foi a alternativa encontrada como a melhor, mas o papel do controle social e das comunidades é também muito pertinente de englobar nessa perspectiva de autorregulação regulada, especialmente quando a gente está falando de cyberbullying, porque o cyberbullying ele exige contexto. E a gente estava falando, né, a questão da dimensão continental que é o Brasil, né? Tem questões que aqui são consideradas uma piada desgostosa, enfim, um tipo de cyberbullying que no Nordeste não vai ser. Então, a gente precisa do contexto, a gente precisa que as pessoas, que a comunidade se sensibilize e notifique as plataformas, denuncie uma postagem ofensiva, mas eu sinto a carência da compreensão do controle social é muito anterior à notificação, no sentido de que as pessoas, e a gente vê isso muito acontecer quando a gente está falando de casos de cyberbullying ou de vídeos envolvendo memes, por exemplo, né, de crianças e adolescentes, e aí esses vídeos são viralizados exatamente por adultos que ainda não estão adentrados à educação digital, compartilham, eu digo, às vezes até compartilham no susto, né, para dizer, olha que absurdo o que aconteceu com essa criança nesse vídeo, isso não pode mais acontecer, e manda em diversos grupos. E isso é totalmente errado, porque quando a gente faz esse movimento, a gente estimula o algoritmo. E o algoritmo entende que aquela publicação é relevante e mostra para mais pessoas. Então, não é só não denunciar, é não se comunicar, vamos dizer assim, com o algoritmo. Né? E a gente se comunica com o algoritmo curtindo, compartilhando, comentando, visualizando por 5 segundos. Aquilo já faz com que a plataforma entenda que aquela publicação é relevante. Então, quanto menor a interação, menor vai ser o alcance daquela publicação. E é claro que denunciar e fazer todos esses movimentos, fazer o print para comprovar que aquela situação aconteceu, ela exige o controle social, né, contar com o apelo da comunidade para a sensibilização desses casos, exige muito mais do que só orientar para denunciar. Exige uma compreensão bem mais profunda do que é educação digital, o que é cidadania digital, que é um tema que inicialmente foi pensado legislativamente para abordar com crianças e adolescentes, mas a gente vê cada vez mais necessário abordar primeiro com as pessoas que orientam crianças e adolescentes, educadores, cuidadores, familiares, pessoas que estão no front dos cuidados com essas pessoas pequenas, né, crianças e adolescentes, que ainda estão se alfabetizando nesse espaço digital. Alfabetização, né? Digital, verdade. E entendendo que direitos valem, né? É que por muito tempo a gente viveu uma cultura de internet de terra sem lei. E agora isso começa a se modificar. Se a gente for pensar o marco civil da internet, bem, já tem aí quase uma década, mas a implementação dele, prática mesmo, custou um pouco mais a acontecer. E todas essas leis que vieram depois, a própria LGPD, que entrou em vigor em 2021, então tudo isso foi demorando muito a alcançar o espaço digital. E agora em meio à pandemia, né, professora? Exatamente. Em meio à pandemia, inclusive, né? Exatamente. Então, a gente precisa desfazer essa cultura, né? E trabalhar agora uma cultura digital mais aperfeiçoada, né? Entendendo que direitos que valem offline, valem online na mesma medida e que hoje existem mecanismos para fazer valer esses nossos direitos online. A gente falava antes da autorregulação das plataformas, mas, na verdade, elas já prepararam até o próprio modelo de negócios aqui no Brasil, pelo menos, já entendendo esse nosso espaço, nosso cenário legislativo, e elas próprias oferecem várias formas de nós conseguirmos, vamos dizer, aplicar
o direito à internet, né? A própria denúncia da postagem, a notificação, restringir o contato, todos esses movimentos, a moderação proativa de conteúdo que nós podemos fazer nas nossas contas do Instagram, de TikTok, enfim, do que quer que seja, tudo isso já são formas de aplicação do direito no espaço digital. A gente só precisa conhecer e usar, fazer valer na prática. E eu queria lhe perguntar, até para o pessoal entender depois, vai ter uma sequência, mas para aqueles que estão nos assistindo, vão nos assistir posteriormente, o que seria a educação digital? O que engloba a educação digital? Como é que ela pode ser aplicada? Os espaços, enfim, o que é? A educação digital, ela é um movimento que começou nos Estados Unidos exatamente quando começou a percepção dos nativos digitais. Vamos dizer que isso se deu nos Estados Unidos nos anos 2000, né? E aqui a gente, um pouquinho mais devagar, começa a falar disso hoje, na verdade, né? Mas nos anos 2000, por quê? Nos Estados Unidos, a internet do uso doméstico já se dava desde o início da década de 90, então a mudança do tipo de mentalidade dos alunos foi evoluindo com a entrada da internet no cotidiano, né, na vida deles. Então, ali, nos anos 2000, um pedagogo, salvo engano, Mark Prensky, fez uma pesquisa delimitando, então, o que são nativos e o que são imigrantes digitais. Sendo nativos digitais aqueles que já nasceram imersos ao contexto digital e os imigrantes aqueles que tentam se adaptar. E por isso, para que a gente tivesse, então, para que eles lá tivessem uma educação pautada por essa nova realidade, se pensou na abordagem da educação digital, uma educação que leva em conta o espaço digital no cotidiano escolar. No início, a educação digital era muito mais vinculada ao uso de tecnologias na educação. Hoje a gente pode dizer que ela contempla um tripé, e que, para além do uso da tecnologia da educação, a gente precisa falar numa inclusão digital qualificada e também de educação para o uso da tecnologia. E aí, precisamente nesse contexto onde eu me insiro nesses treinamentos, exatamente falando, né, sobre a educação para o espaço digital, para um uso adequado. E aí, aqui no Brasil, então, a gente pode dizer que as nossas crianças e adolescentes de hoje são os verdadeiros nativos digitais, já que o nosso uso doméstico de internet ele começou verdadeiramente a acontecer a partir de 2010, 2011, de uma forma assim mais acessível a todos, inclusive economicamente. Então, hoje nós temos crianças e adolescentes que são nativos digitais. Por isso, hoje vem essa preocupação com a educação digital, nesse segmento específico, né, de educação para o uso das tecnologias. E aí tem a ver tanto com a questão de cidadania digital, no sentido de entender os nossos direitos e a aplicação deles nesse contexto digital, mas também de letramento digital, cultura digital, e todas essas questões que levam em conta a importância da tecnologia na educação. Falar sobre emoções é uma das bases principais da educação digital. Na verdade, as redes sociais, nós aqui fazemos um bom uso delas, né? Mas, enfim, as redes sociais têm esse papel de estar muito presente na vida de crianças e adolescentes, um tipo de uso quase de um vício. Então, a gente tem estatísticas de que eles ficam em média, e aí eu vou te dizer 2 dados, eu não sei o que vai te surpreender mais. Eles ficam em média... Esse é um corte, tá? Esse é o corte, depois vai ter. Tá. Eles ficam em média em torno de 4 a 6 horas por dia nos espaços digitais. Quando eu falo isso nas escolas, eu pergunto o que vocês pensam sobre esse tempo. E o que é mais surpreendente, por isso que eu disse, eu acho que é aí que pode chocar mais, eles respondem, é pouco tempo. Eu fico Puxa, muito pouco tempo. mais. Eu fico muito mais. Então eu fico muito chocada. Tem turmas, e aí me dá um alívio, né? Tem turmas que me dizem, não, professora, é esse tempo mesmo. Não, eu nem fico tanto. É claro que é um uso espaçado, né? Claro, não é um uso sim. contínuo. Mas já chegou a ter ocasiões de um aluno levantar a mão e dizer, não, eu fico 14 horas online por dia. Entre jogos, né? E tudo mais. Hoje em dia os jogos também monetizam, sim, né? Claro. Então tem tudo isso envolvido.
Mas existe um vício digital, independente dos jogos e monetização, falando mesmo no uso comum, né? O vício do rolar a telinha e ver o próximo vídeo. A dopamina que isso gera, né? Estimula que a criança fique ali, que o adolescente, principalmente, fique ali. O design das plataformas é feito para mostrar mais do que a gente gosta. E quando a gente vê mais do que a gente gosta, a gente não sai daquilo, nem percebe esse tempo, né? Verdade. Não, e tem um outro ponto, desculpa, mas tem um outro ponto também que ultimamente, e aí para aqueles que, vamos dizer assim, vêm de uma forma crítica. Nos últimos tempos, tanto aqui no Instagram quanto no Facebook, perguntam o que você quer ver. Até pouco tempo isso não era perguntado. Claro que também é por conta dos nossos acessos. Mas imagina quem não tem um olhar crítico sobre isso. Quem só está vendo, eu vejo tanta... Quer dizer, não, mas não me controlo, não. Por favor, pessoal, não vamos... Né, as notícias, né, as tendências, elas surgem porque nós mostramos tendências. Então, imagina quem não critica e não se critica, né? Que nem a senhora estava colocando. O jogo também é um divertimento, para alguns é um esporte, para outros é não só um esporte, mas como também uma forma de ganho. Mas e para essas pessoas que não é isso? Que isso não é dessa forma, até mesmo para adolescentes, né? Mas o que representa? O virtual se sobrepondo ao concreto, no caso, né? A nossa realidade aqui que a gente vive, o parâmetro. E aí eu queria lhe perguntar, além desse ponto, né? Quando a senhora vai nas escolas, conversa, me parece que a maioria com adolescentes, né? Esses encontros com adolescentes ali. O que a senhora nota de padrão, assim, seja numa escola pública, uma escola privada, mas que é meio que padrão, que independe da classe econômica, enfim, né, questão financeira, mas que é meio padrão? O que a senhora consegue identificar? Bom, antes de eu te responder, deixa eu só mandar um abraço para um querido amigo que entrou aqui, que é o Wilton, que é uma pessoa muito especial. Correu aqui. Então aproveito claro, desculpa, dar um abraço Wilton Machado. aqui para ele. Isso. Mas boa agora, noite. continuando. Boa noite. O que eu noto de padrão, na verdade, isso não muda. Pode ser capital, pode ser interior, pode ser escola pública ou privada. É o uso da internet aí, pensando em termos de cyberbullying, o que é unânime é a questão de filmar os professores nas escolas e postar nas redes sociais, criar perfis falsos, fazer figurinhas às vezes o colega está numa posição assim, né? Faz aquela foto e faz a figurinha. E a figurinha, tem figurinhas que são feitas numa escola que estão rolando em outra escola e a pessoa nem fica sabendo. Então, isso é um padrão deles, de o que eles fazem no digital, que é considerado cyberbullying e que é invariável em qualquer localidade ou independentemente de possibilidade econômica. Agora, em termos de uso, e aí sim, né, uso comum, independentemente do cyberbullying, é exatamente o TikTok. Né? O TikTok é o espaço onde eles mais estão, viralizando esses vídeos. Outro espaço digital que eles estão muito, mas aí não são em todas as escolas, mas especialmente aqui em Porto Alegre eu observo que eles usam muito, é o Discord, que é um outro tipo de rede social. E aí é uma rede social que para nós, para nossa faixa etária, é uma rede estranha, pelo menos para mim, né? Eu só ouvi falar, mas eu nunca... Então, e aí a gente começa a ver o quanto eles estão em redes sociais que nós sequer conhecemos. Sim. E que vale a dica para os pais, né, e cuidadores, aquelas pessoas que estão em casa cuidando mais de perto, de verificar que redes estão usando, conversar. E aí eu não estou falando de invadir privacidade, bisbilhotar o telefone, mas mais que isso, um diálogo. Filho, que redes tu estás acessando? Por que tu acessas? O que tem de diferente nessa que não tem nas outras? Sim. Esse diálogo é fundamental para que se possa buscar mais informações. Que tipo de rede social é aquela? Quais são os termos de uso? Em que medida essa criança está protegida naquele espaço digital? Na verdade, o próprio Discord é um dos recordes de cyberbullying, por exemplo. É uma ferramenta que, embora seja bem protegida, mas ela acontece
acontece muito cyberbullying ali dentro. As formas de interação são muito grandes, né? São muitas possibilidades. Então, ali a gente vê essas questões. E aí é de verificar que redes eles estão usando e conversar sobre isso. Tem uma pesquisa do Cyberbullying Research Center, que foi publicada no final de 2021, que traz a informação de que crianças e adolescentes não relatam violações no espaço digital, abuso, cyberbullying, qualquer que seja tipo de abuso, no sentido geral, pelo medo dos pais tirarem o dispositivo, o acesso ao dispositivo, simplesmente por isso. Então, a dica desse centro de pesquisa, que é vinculado à Universidade da Flórida, é exatamente manter uma relação de confiança por meio de um diálogo, sempre constante, para que, estabelecida essa relação de confiança, quando a criança se vê, ou o adolescente se vê nessa circunstância, ele vem trazer aquela realidade que ele sabe que pode acontecer a retirada do dispositivo, mas quando ele não tem culpa, essa punição não é necessária. É que dá a ideia, né, de que ela acontece pela hiperexposição, e aí a família vai retirar o uso do dispositivo. Sempre na ideia de que a vítima tem alguma culpa, né? E quando se dilui essa ideia, quando se diz que não há culpa, que pode acontecer, se acontecer, é urgente relatar, para pensar numa possibilidade, para pensar num caminho jurídico, ou qualquer outro que seja, mas tem que ser relatado. Quando se desconstrói essa ideia, né, de que exatamente vai acontecer isso se acontecer algo no espaço digital, vai perder o uso do dispositivo. Desfazendo essa ideia, a gente tem uma abertura maior de relato nesse sentido. Sabe que isso que a senhora comentou agora é muito importante, e aí isso me disseram, porque eu não assisto novela, mas me disseram que teve uma questão assim, acho que na última novela das 8, das 9, foi retratado algo nesse sentido, tá? Até acho que de extorsão digital, me parece, se não me engano, que é sextortion, trazendo questões envolvendo imagens de nudez e tudo mais. Mas, e aí, aquilo que tu comentaste antes sobre os nativos e os imigrantes. Aliás, os nativos e os migrantes. Isso, né? Os nativos e os imigrantes. Os imigrantes para as redes sociais. Porque será que realmente a solução é retirar o dispositivo? Porque eu tenho 32 anos, ok? Eu estou familiarizado, mas eu não sou nativo, de fato. Realmente, não sou nativo. Eu estou adentrando. Os meus pais, mais ainda, né? Estão numa outra galáxia, vamos dizer assim, tentando chegar. E como é que eu vou reagir se eu nunca tive a educação para isso? Né? Eu vou só retirar, que nem outras situações que a gente já viu, né? Antigamente. Eu só não faço. Não, mas como outros tantos assuntos sobre sexualidade, enfim, outros tantos assuntos, a educação digital é esse ponto. E aí, tu colocaste sobre educação digital. Me lembro que quando estávamos na escola, a educação digital era vamos aprender a mexer no computador. Eu ia dizer exatamente isso agora. Entrar na internet, que era o Explorer. Não tinha o Chrome, era o Explorer. Pesquisa. Não era o Google, era o Mozilla, era, né, o provedor, mas o KD, enfim, outros tantos, Yahoo e tudo mais. Tá, isso era educação, entre aspas, educação ou internet, educação digital, seja lá o que for. Mas não é educação digital isso. É eu saber me portar, né, nesse meio que não é um faroeste, que não é uma terra sem lei, mas como é que eu me identifico como? Né? Eu acho que essa expressão de colocar nativo e imigrantes realmente é perfeita, porque eu sou daquela terra, eu cheguei naquela terra. Como é que eu vou me identificar e me portar lá? E aí me faz uma referência também, porque os adultos, me parece que, em alguma parte, não que tenham culpa, mas eles têm uma responsabilidade maior, não só pela idade, mas pela experiência. Mas tem que entender a experiência, porque outro dia, num grupo de WhatsApp, e isso é importante para quem está nos assistindo, divulgaram não era uma fake news, porque a notícia aconteceu, só que há 2 anos. Vejam bem, estamos em 23, isso foi em 2021,
dizendo que estaríamos com frio abaixo de zero agora nessa época. Claro, tudo teria a ver. Aí foram pesquisar, era de 2021. Mas isso pessoas de 50, 60 anos divulgando. E aí querem cobrar das crianças e adolescentes que não têm, às vezes, a noção, porque não é passada essa noção, né? Então, é muito importante esse tema da educação digital, mas me parece que não só para crianças e adolescentes, como tu colocaste, mas para todo o entorno, para os governantes, para as famílias, para entenderem o que é a cidadania digital. Quando tu vai nas escolas, queria te perguntar, que tu aborda, né, esse ponto lúdico da cidadania, que tu aborda também, olha, pessoal, algumas condutas podem ser, são tipificadas, podem resultar em atos infracionais. Como é que eles reagem? Eles entendem que tem uma gravidade ali? Ou, tá, não dá nada. Como é que eles reagem? Quando eu trago essa questão dos cybercrimes, né, e do impacto que eles têm nesse sentido, né, eu explico um pouco do que seria um processo penal juvenil, vamos dizer assim, né, e trazendo essa perspectiva de que, olha, um adolescente não comete crime, mas ele comete ato infracional, e isso incorre num tipo de pena, sempre entre aspas, né, mas de uma forma que eles possam entender, claro. E que isso alcança, e especialmente no digital, e aí eu vejo assim que existe um movimento comparando, tá? Não vou dizer que ainda já tenham gerado processos, porque ainda é muito prematuro, mas comparando com o bullying, o movimento de procurar uma delegacia quando acontece um cyberbullying é muito maior do que quando a gente está falando de bullying. Então, muitas vezes, isso é muito comum. As famílias fazem o print, muitos já sabem que é preciso fazer uma ata notarial, sim, mas independentemente de fazer a ata notarial, levam o print à delegacia, sim, de proteção especial de crianças e adolescentes e fazem boletim de ocorrência. E quando a escola vai ficar sabendo, já tem um boletim de ocorrência. Muito diferente do que é o bullying. No bullying isso não acontece dessa forma. Não existe esse movimento de primeiro buscar uma delegacia para depois relatar isso, reportar para a escola. Então, no cyberbullying, sim, porque como ele acontece fora do espaço escolar, ainda que ele envolva pessoas daquele espaço, ele acontece fora. Então, a decisão também de fora, né, por parte da família, de fazer esse movimento, ela é muito mais comum do que quando acontece no espaço escolar, que daí vem sempre aquela ideia de acontecer no espaço escolar, é responsabilidade da escola. No cyberbullying, isso ainda é muito etéreo, né, de quem é essa responsabilidade, quem alcança. Mas ao falar com ele sobre isso, a gente teve um caso, até se a Laura está aí, foi até a Laura que me mandou no início desse ano, mas aí já não eram adolescentes, eram meninos de 5 anos na escola, e por compartilhar uma mensagem, não chega a ser um sexting, mas algo muito semelhante a uma mensagem, uma foto íntima de uma menina, ele saiu preso da escola. Claro que tinha 18 anos, né? outro departamento. Mas sim, ainda assim, de se entender que essa responsabilidade alcança, sim, essas pessoas, esses adolescentes. E por ver que esse movimento por parte das famílias de buscar o direito é muito maior quando acontece no digital, eles conseguem compreender que existe essa dinâmica diferente. E o importante de falar isso é que existe sempre aquela ideia de que o adolescente não responde, quem responde é a família, e nisso eles se sentem muito tranquilos. Então, quando a gente traz essa questão de que, olha, quando a gente está falando de ilícito penal, não tem família. Só eu posso cumprir a minha pena. A pena não transpõe a pessoa. Só a pessoa pode cumprir. Então, ao explicar isso, dá uma compreensão maior e um cuidado maior em relação ao que se faz no digital. E muitas vezes eles fazem por incompreensão. Não, nem tanto, é por achar que não é uma coisa tão ruim, não é uma coisa tão pesada. Não foi uma vez, foram várias vezes que eu ouvi relatos de alunas no final de palestras me dizendo assim, 2 amigas me dizendo que uma acabou ofendendo a outra sem jamais imaginar que a outra se sentiria ofendida e que ficaram sem se falar, enfim, até que conseguiram resolver a situação. Mas justamente isso, assim, por não saber que para o outro aquilo pode pegar num lugar ruim e fazer mal. Então, às vezes, não é tanto
pelo instinto de fazer mal, pelo ímpeto de fazer o mal, de magoar alguém, mas pelo desconhecimento Sim. de que aquilo atinge, pelo desconhecimento de que aquilo é um ilícito penal, um ilícito civil, quer que seja, mas é essa consciência que tem que ser trazida. Claro que a gente não tem como exigir mais do que Claro. eles podem dar. Nessa fase da vida, consciência é uma coisa em construção, né? Mas a técnica que eles possuem em relação ao uso do digital, ela é muito aperfeiçoada. E aí, e mais dados. Na pandemia, uma pesquisa, foi a Kids mesmo, mas que ela trouxe um questionário diferente em relação a adultos com crianças e adolescentes em casa que solicitaram auxílio desses, no caso eram sempre filhos ou netos, Sim. né? Mas que solicitavam auxílio de crianças e adolescentes durante a pandemia para o uso de tecnologia, uso para trabalho, nada muito elaborado. E era dados assim de que quase 60% dos adultos solicitaram esse auxílio uma vez por semana ou todos os dias. E aí a gente vê essa disparidade, né, em termos de a educação, vamos dizer, no sentido técnico da palavra, né, de como usar, e criança, adolescente não tem medo de clicar, porque se ele sai clicando, é intuitivo e o digital é Sim. feito para ser assim. É verdade. E o adulto tem o medo, imagina se eu clico nisso aqui e acontece alguma coisa. Então, tem essa diferença, né? Já por aí. Mas essa questão de que eles pedem ajuda ainda, e a gente está falando aqui de brincadeira, mas é verdade, Não, nós somos é imigrantes verdade. digitais, né? A nossa educação digital foi aula de informática na escola. Aula de Então, informática. eu sempre digo para eles, eu tinha que aprender a ligar a CPU, que eu nem lembro se é CPU, enfim. Eu conto isso para eles, que é isso? Eles ficam muito impressionados. Mas isso era aula de informática, né? Agora a aula de educação digital, felizmente, aqui no município isso deve acontecer, porque aqui nós temos uma lei municipal que estabelece a educação digital como uma disciplina transversal na rede pública. Então, isso já é um indício, né, mais concreto de que essa matéria vai ser trabalhada, ainda que como conteúdo transversal, mas vai ser trabalhado. E em âmbito estadual, a gente já tem essa lei de cidadania digital desde 2020, mas que ainda as escolas estaduais não falam muito sobre o assunto. E esse ano entrou em vigor a Política Nacional de Educação Digital em janeiro. Então, eu acho que o movimento que se perfaz, pelo menos é o que a gente espera, né, é que a educação digital seja uma pauta trabalhada nas escolas, sim, que ela é necessária. É falar de etiqueta, né, que é etiqueta para o digital, é falar de alfabetização digital, é falar sobre notícias falsas. Essa notícia que tu estás mencionando, eu acho que alguém também me mandou em algum grupo, e é uma notícia falsa. É uma notícia falsa, sim, porque notícia falsa não é só o que não é. É uma notícia enviesada, fora de contexto. Essa é uma notícia fora de contexto. E o adulto com mais de 50 anos é quem mais dissemina notícia falsa. Isso é estatística, não é só constatação. Não é achismo, né? Olha, e talvez tenha viralizado mesmo, porque eu até fiz o comentário nesse grupo, olha, pessoal, e aí que tem... pessoal, olha só, vocês têm que perceber, e aí tem uma questão de percepção, que me parece que aí também é um ponto que é trabalhado com as crianças e adolescentes. Pessoal, se é, né? Essa pessoa, por exemplo, que está passando essa informação, ela hoje está exercendo um cargo político. Ela sequer poderia estar no meio, no entretenimento, né? Assim, na mídia televisiva. Então, é um vetor. Eu chamo vetor porque, para pensar, né? Não, não tem como. Então, é perceber. E aí, de fato, falta um conhecimento geral. Não, eu só vou replicando, repassando, compartilhando, mas tem que ter cuidado com compartilhar, porque, de fato, é complicado. Imagina numa semana que a gente teve. Vejam, e aí eu estou dizendo para todos que estão assistindo, eventualmente vão assistir. Uma semana que agora, semana passada, de quinta para sexta-feira, tivemos um ciclone extratropical, terra arrasada em muitos lugares, aqui no litoral norte, principalmente, né? Obviamente aconteceu em Porto Alegre, mas a região mais afetada foi o litoral norte. Aí as pessoas passando frio, fome, necessidades em razão desse desabrigamento, enfim, né, tudo mais.
como é que tu repassa isso? Como é que a pessoa vai se sentir? Ela vai se sentir mais ainda ansiosa, mais angustiada, o que vai acontecer? Então, é um cuidado, né? Inclusive porque, e aí eu gostaria de lhe perguntar, porque a gente trata sempre, quando a gente vai também nas escolas, a doutora Carla entrou agora recentemente, e a gente teve um caso de, trabalhando pela comissão, uma criança falando, brincando, não, porque bullying, sabe, bullying. E aí a gente perguntou, olha pessoal, vocês foram vítimas, se sentiram, porque nem tem que se sentir, né? Isso é uma questão de sensação. E aí essa criança, né, tinha uma deficiência e disseram, não, mas fulano, tu não te lembra quando falaram de ti? Não, a criança ficou, inclusive, porque a criança, 11 anos, ela ficou incomodada, porque ela nunca se sentiu assim. Imagina que a percepção dela não é, mas os outros que estão no entorno, não, mas olha só, falaram isso de ti, tu não te lembra? Quer dizer, falta até às vezes a percepção de que se está naquele ambiente de bullying ou cyberbullying, né? E aí eu queria lhe perguntar o seguinte, tá, a gente fala com a criança, adolescente, a pessoa vai lá, conversa com eles, mas as equipes pedagógicas, elas conseguem compreender de fato quais são os seus papéis, ou qual o seu papel nisso tudo, que não só uma ata, né? Porque ata por si só não vai resolver nada, mas elas conseguem compreender que é além disso que o seu papel de atuação? Eu sinto que sim, e também percebo, porque pelo menos das redes que eu tive, né, elas têm uma atuação muito significativa nesses casos, em termos de, especialmente de buscar a mediação desse conflito, e eu sinto que estão, como o digital, como a gente estava dizendo, o digital é muito dinâmico, e inúmeras vezes eu tive em escolas e sempre sou recebida pelas equipes pedagógicas, são quem conduz normalmente essas atividades, e invariavelmente alguém da equipe pedagógica tem que sumir no momento da palestra para atender uma questão que aconteceu durante a palestra no digital. Então, eles estão muito sobrecarregados desse espaço digital também, Sim. porque a demanda é grande e mais do que isso, é dinâmica. E às vezes está acontecendo, os pais já estão sabendo, e aí já nem chegou para a equipe ainda, e os pais já chegam sabendo na escola, querendo ver o que aconteceu. Então, o digital, ele trouxe uma tarefa muito grande para a escola, não só para a escola. Eu hoje brinco, né, nas falas que as crianças vêm com um pacote digital. Hoje não é mais só a gente saber educar, né, aprender a falar, andar, se comportar. Não. Além de tudo isso, a maternidade, a paternidade e a educação também tem que se ocupar do espaço digital. Como é que eu vou ter essa criança? Como é que eu vou inseri-la no espaço digital? Isso de inclusão digital não é largar um telefone na mão de uma criança. É dizer o que isso significa, que portas se abrem quando a gente está nas redes, né? Como é que a gente se comporta nesse espaço digital. Às vezes, e como eu disse, muito do que eles fazem não tem maldade na ação. É incompreensão ou pela própria falta de capacidade de compreensão ainda incompleta, o que é normal, né? É não entender o que isso significa, onde pode chegar, não ter consciência da ação, o que é totalmente normal. O que não é normal é um adulto não ter essa consciência, né? Mas uma criança, um adolescente é esperado. Mas é uma sensibilização sobre isso. Às vezes até mesmo mandar uma mensagem por escrito, eu digo isso para eles, isso faz parte de etiqueta. Quando a gente escreve, o texto é duro, o texto não tem a nossa entonação. Então, às vezes, a pessoa não teve a menor intenção de ofender, mas a escrita chega de uma forma dura e quem lê acha que tem algum tipo, né, de fala, enfim, mais ofensiva, mas não, nada mais que um texto. Então, eu digo para eles, existem alternativas, né? Existem emojis, dá para suavizar a linguagem, né? Bota um emojizinho, uma risadinha. Para amenizar. Qualquer coisa. Para amenizar, porque às vezes a gente precisa escrever, não consegue mandar um áudio, às vezes dá para mandar um áudio, mas não sempre dá. Mas precisa escrever, tenta amenizar. Às vezes a pessoa esperava um texto elaborado e a pessoa não está com tempo.
mas manda um emojizinho para dizer, né, que a pessoa é importante, enfim. Tem essas pequenas... Isso faz parte de letramento digital, né? Olha, são pequenas alternativas. perfeito. Isso foi perfeito, porque, olha, é algo que eu comento, assim, e olha que bem interessante. Tem outras pessoas que pensam também. Quando se escreve, quando se responde, às vezes só um ok, sim, não, ou alguma coisa. Como assim? Sendo grosso? Tá sendo grosseira? Tá sendo grosseiro? Não, às vezes não é. Mas, obviamente, tu não sabe, quem tá do outro lado não sabe como tá recebendo aquilo. Claro, num áudio é mais fácil. Embora quando se avance para o 2.0, também não se tenha a noção da interpretação e entonação. Mas isso é muito interessante porque a educação digital etiqueta como se portar também, né? Porque senão nós sabemos que tem aquelas pessoas que vão para as redes sociais e os adolescentes também fazem. Os adultos adolescentes, vamos dizer assim, fazem bastante isso, né? De lavar a roupa suja. E aí tem uns que já saíram do Facebook porque não gostam disso no Facebook, estão aqui apenas no Instagram ou apenas no Twitter, sabe? Há uma migração, e aí sim, uma migração das redes ou um abandono das redes, porque falta esse letramento, falta essa educação e falta entender também o direito do outro que está ali, né, nesse limite. A senhora percebe que poderia essa matéria abranger uma participação familiar, ou digo assim, familiar, né? Mas do grupo, aquele que acaba sendo responsável pela criança, adolescente? Será que seria possível isso? Seria possível e necessário, imprescindível, eu diria até. Quando eu falo educação digital, e sempre levo isso para as escolas, a educação digital é integral. Não é só o educador, não é só o aluno, mas é principalmente a família. É quem está no front dos cuidados, né? E eu digo, ninguém conhece a criança como a família. A família consegue ver esse indivíduo na sua individualidade, né? Com as suas qualidades, com as suas competências, com aquilo que não é tão apto, não tem tanta habilidade assim, mas é ela que consegue perceber de uma forma mais precisa o que aquela criança, o que aquele adolescente necessita, que correções que podem ser feitas nesse percurso. Ninguém tem mais interesse na saúde física e mental do que a família, né? Das suas crianças, dos seus adolescentes, porque eu sempre digo, a criança sai da escola. A escola é um rito de passagem, mas a família não é um rito de passagem. A família vai continuar acompanhando aquele adulto, seus resultados, seu sucesso ou não. Então, a família tem um maior interesse em ver essa pessoa bem desenvolvida, da máxima forma possível. Então, e ali até nem preciso mais de argumentos, vou me reportar à Constituição. É dever da família, da sociedade e do Estado, né, assegurar os direitos fundamentais da criança e do adolescente. Mas o Constituinte não usa a palavras à toa, né? E a família vem em primeiro lugar. Então, quando a gente pensa, inclusive em termos constitucionais, a gente lembra o papel que a família tem. A parentalidade responsável não é só atender às necessidades materiais, mas especialmente as necessidades emocionais desse indivíduo. A forma como ele se posiciona, primeiro, a forma como ele se posiciona, antes da forma como ele se posiciona, vem a forma como ele se vê. A forma como ele se vê é o modo como ele vai se relacionar e ser visto pelos demais colegas. A gente fala em colegas porque é onde eles vão se relacionar socialmente imediatamente após a família. Mas isso existe um momento anterior para esse posicionamento acontecer, e é justamente na construção da identidade desse indivíduo. Então, eu acho que o papel da família é muito forte nesse sentido. Uma frase que eu sempre encerro as falas, essa frase não é minha, na verdade, é de uma menina de 20 anos, que eu ouvi falar numa palestra, a Júlia Vieira, que é uma influenciadora também muito ativa aqui nas redes sociais. E ela usou uma frase e que eu carrego comigo e sempre menciono ela. Quando a gente, falando em termos de famílias, de crianças e adolescentes, né? Quando a gente não sabe
a nossa identidade, qualquer definição nos serve. Então, quando a gente tem uma folha em branco ali, né, sobre quem eu sou, qual é o meu papel, o que eu faço bem, quais são as minhas competências, qualquer definição de fora, que venha de cyberbullying, que venha de bullying, que venha de mensagens ofensivas, contempla a minha definição pessoal. Então, o papel da família de fortalecer a identidade desse indivíduo, criança, adolescente, é o que é anterior à educação digital. Ela só se constrói, aliás, a partir desse movimento. Então, temos aí inúmeras justificativas, né, para reforçar o tanto que a família tem de importância nesse papel fundamental e essencial de acompanhar a sua criança, seu adolescente no espaço digital, construir um diálogo, tirar os olhos das telas, desconectar da tela e se conectar com o seu filho. E é isso que hoje a gente vê. Eu uso um exemplo que todo mundo sempre se comove porque é real. Quando nós vamos a um almoço de domingo num restaurante, quantas famílias em volta de uma mesa nós vemos, cada uma no seu dispositivo. O pai no celular, a criança no celular. Eu uso o domingo como exemplo, porque é um dia que é um dia de folga, teoricamente. Então, não tem justificativa de trabalho para estar no digital. Portanto, por que esse movimento? E quando a gente faz esse movimento, adultos, o recado que nós emitimos para essa criança, para esse adolescente, é que ele não está pertencendo àquele espaço. Então, ele precisa buscar um outro lugar para pertencer. E vai pertencer no digital aonde? Alguém vai preencher essa lacuna. Não sabemos quem. Quem vai influenciar, né? Então, esse movimento é urgente, de desconexão das telas e conexão familiar, para que aí a gente possa começar a falar em educação digital. É muito anterior, por isso a família vem em primeiro lugar em todos os sentidos, nessa abordagem e nessa compreensão desse dever de proteção fundamental e primário. Caminhando para o encerramento, eu não vou lhe alugar a noite toda conversando sobre isso, porque é um assunto muito interessante aqui. Se deixar, eu vou ficar. Bom, a gente tem outras tantas coisas. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Uma que ela é com relação à aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Como que isso está sendo visto, porque é uma lei recente, que ela é importante, mas nem todo mundo sabe o que é e como que ela se aplica. Então, como é que ela tem se aplicado, qual a aplicabilidade dela para esse segmento? Tá? Porque, inclusive, temos lá em discussão no Congresso Nacional projeto de lei de regulação do meio digital, que eu prefiro essa expressão do que projeto das fake news, porque não é só fake news, né? É uma regulação. Então, como que hoje está se aplicando, né, a Lei Geral de Proteção de Dados? E a segunda e derradeira era com relação a alguma situação que tenha sido passada para a senhora nessas tantas palestras, enfim, que a senhora já foi fazer, e que eventualmente a senhora conseguiu ter, né, alguma conversa e depois lhe repassaram, olha, aconteceu assim, agradeço, né, pela tua atenção, agradeço pela tua compreensão ali no momento. Então serão esses dois questionamentos para a gente encerrar. Com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, eu vejo as escolas muito preocupadas e realmente trabalhando a Lei Geral de Proteção de Dados na máxima medida, exatamente porque ainda o ano passado, final do ano passado, a NPD abriu para contribuições sobre a forma de aplicação das hipóteses em termos de proteção dos direitos da criança e do adolescente no espaço digital. Não me engano, é aquele artigo 14 que fala, né, sobre a forma como se dá a aplicação da LGPD para crianças e adolescentes, a questão do consentimento da família, do pai ou da mãe, de ambos, enfim, tudo isso que envolve ainda discussão. Então, isso ainda está em discussão, ainda está em aberto, e é muito recente mesmo. Mas o que eu sinto é uma preocupação das escolas em fazer valer a lei, independentemente do tipo de interpretação que se vai ter. Até por uma proteção, né, já que a lei está em vigor, a gente não sabe o que faz, então fazemos o máximo. E percebo que esse movimento vem acontecendo. E o que eu sinto também em relação à LGPD é uma preocupação muito grande em relação à exposição da imagem daquela criança. E aí, por várias razões, né? As escolas têm
tenho cuidado muito grande em não expor a imagem daquelas crianças. Até todas as escolas hoje têm perfil nas redes, né? Mas só se a família autorizou. Se tem uma criança naquela imagem que a família não autorizou, eles não publicam, fazem a imagem. Tem todo esse cuidado, porque a questão da imagem, ela é muito maior do que a gente pensa, né? Eu trago para eles, por exemplo, dados de que adolescentes entre 15 e 17 anos, 54% dos adolescentes entre 15 e 17 anos têm contato com estranhos nas redes sociais. E esse número se maximiza nessa faixa etária. E o contato com o estranho leva a um tipo de stalking, um cyberstalking, pode levar, porque eu não sei quem é aquele estranho que está do outro lado, qual é a intenção. E se ele faz um cyberstalking com esse adolescente, e aquele adolescente está com o uniforme da escola nas redes sociais, na escola ou na sua, aquilo é uma identificação certeira de onde encontrar aquele adolescente. Porque ele está com o uniforme, tem 15 anos, obviamente, ao meio-dia, ele vai estar liberado. E aquele estranho pode ter um acesso presencial na saída da escola. Então, a questão da imagem, ela vai para muito além de simplesmente o pai ou a mãe não querer a imagem do seu filho circulando nas redes. Ela tem a ver com a segurança dessa criança ou desse adolescente. Então, infelizmente, as escolas têm esse cuidado e eu percebo que sim. E até em relação aos memes, essas figurinhas que a gente fala que são tão bobinhas, são brincadeiras, são muito divertidas, mas às vezes alguém afetado por isso pode buscar os seus direitos e está em plenas condições de fazê-lo, porque a Lei Geral de Proteção de Dados protege dados e imagem é um deles. Imagem, voz, nome, tudo que nos identifica. Mas essa compreensão, ela também precisa ser esclarecida. O que são dados? E a gente não pode pressupor que as pessoas saibam. Principalmente as crianças e adolescentes. Eu pressupunha muitas vezes que eles tinham muito conhecimento, porque eu sei que eles têm, mas às vezes eu chego nas escolas e falo para eles sobre cookies e configuração de cookies, e de repente eu penso que eles estão super entendendo, daqui a pouco vão me perguntar, tá, só que o que são esses cookies? Eu pensei, gente, vocês não sabem, porque eu pressuponho que eles sabem tanta coisa, mas nem tudo é compreendido assim de antemão. Então precisa explicar o que são cookies, o que são esses dados, como é que a gente controla, quem usa, para que usa. Essa explicação básica precisa ser dada para todos. Então eu vejo que a Lei Geral de Proteção de Dados ela vem sendo aplicada na sua máxima eficiência pelas escolas, por essa preocupação de não estar conforme, mas ainda assim a gente vê essa aplicação muitas vezes sem entender a razão pela qual se aplica. Então, acho que entender a razão pela qual se aplica também ajuda a um cuidado maior com a exposição de dados. E dados, a exposição de dados está para muito além de dados, né, de veicular uma imagem, uma voz, um áudio, enfim. Tem a ver com essa própria questão do design das plataformas e de como elas usam as nossas informações. Eu comento isso com alunos e eles sabem muito. Então, a gente também, eu digo, não dá para pressupor que eles sabem tudo, mas eles têm já muita noção sobre isso. Então, é uma conversa que flui muito legal com eles. Sim. E eles têm muita essa compreensão já bem estabelecida. Então, conversar sobre isso é essencial. Desmistificar esses temas, eu acho que é essencial. E em relação ao último questionamento, agora não falei tanto. Sobre alguma situação, um caso que tenha sido lhe comentado nessas palestras, e que eventualmente a senhora conseguiu, enfim, auxiliar, ou enfim, escutar, dar algum caminho, e que depois vieram lhe comentar, assim, agradeço por ter dado essa atenção, por ter prestado atenção, porque muitas vezes é uma atenção que falta. Às vezes até não se resolve diretamente, mas a atenção, né? Então, algum caso assim que tenha ocorrido referente a bullying, ou cyberbullying, e que tenha sido retratado para ti durante as tuas palestras e que eventualmente conseguiu auxiliar? Desde as famílias sempre relatam casos pessoais ou outras vivências, então essa orientação também sempre vem aí nesse sentido jurídico, sempre tem essa dúvida se vale a pena judicializar, e já tive outras situações também de pessoas que assistiram a palestra, perguntaram de novo via Instagram, mas valeria a pena, não acho que valeria a pena judicializar? Na minha perspectiva, quando a gente está falando de crianças e adolescentes,
um cuidado em relação à judicialização deve ser mais bem pensado. Até porque a gente está falando de pessoas em formação, a ideia não é exatamente punir, mas sim corrigir, porque é tempo de corrigir. Claro que tem casos que são extremos, e a gente não pode também fechar os olhos para isso, e até porque deixar isso de lado pode potencializar que outras pessoas se vejam vitimadas por uma situação semelhante. Então, em termos de famílias, sempre vem, principalmente essa questão da judicialização. E alguns casos já posteriormente, mesmo eu afirmando isso, naquele momento de palestra, vim depois aquela pergunta, mas será que não vale mesmo a pena? E aí até, um caso especificamente, eu me lembro, que eu reforcei, a gente pensar também na vitimização dessa criança. Né? Quando a gente judicializa, isso gera uma marca na identidade dessa criança. É onde ele vai, mesmo que ele saia da escola, aquilo vaza. Né? Então, ele sempre chega com aquela ideia de que é um vitimado. E isso também reforça essa identidade e pode ser perigoso. Então, esses são casos que eu sempre desaconselho, buscar mediação. É melhor para ambos. Agora, casos extremos, de cyberstalking ou até mesmo de divulgação de imagem íntima, aí é muito mais grave. Muito, muito, muito mais grave. Aí a gente está falando de cybercrimes, e aí é uma outra realidade. Mas não me chegaram esses casos. Normalmente eram casos assim, de cyberbullying, sempre pensando então na mediação. E com crianças e adolescentes é extremamente comum, depois da fala, quando todo mundo já foi embora, sempre sobra um ou dois para trazer uma situação. Porque eles não se sentem confortáveis de falar em público, embora eu use algumas estratégias para eles participarem, mas normalmente casos mais pesados vêm depois. E às vezes a ajuda é simplesmente uma escuta, como você estava falando, né? Simplesmente dar atenção, reconhecer que aquilo não é uma brincadeira, dar uma orientação. Teve um caso até numa escola que umas meninas me procuraram e perguntaram assim, mas doutora, e se eu usar, como é que é a expressão que elas usam? SMT, eu acho que é. SMT no Twitter é crime? O que é SMT? É uma hashtag? O que é isso? É se mata. É uma abreviação, né, para dizer para alguém quando ela faz algo errado. Eu também não. E aí eu disse, olha, depende da entonação e depende do contexto. Elas, porque a gente usa brincadeira. Sim, mas é uma brincadeira com uma indicação, né, se a gente for falar juridicamente, uma incitação a suicídio. Então, cuidado com essas brincadeiras. Aí vem aquela realidade assim, é mesmo? Ah, mas isso é grave desse tanto? Claro que é grave desse tanto. Imagina se tem uma pessoa emocionalmente abalada que recebe essa mensagem, ela entende que aquilo é uma mensagem direta, uma indicação direta para aquela ação. Então, talvez às vezes é uma escuta e às vezes é trazer consciência com exemplos, por exemplo, que elas não se sentiram confortáveis de trazer publicamente, mas vieram trazer depois, e uma orientação de que, olha, não façam mais, espero que eu não tenha mais feito, né, mas pelo menos já tenha essa consciência mais clara, né, de que isso é perigoso. Se chegar em alguém em algum momento ruim, pode tocar num lugar não muito bom. E aí, com consequências que a gente não consegue mensurar, nem controlar. Sim. Eu vou só um último que eu acabei de me esquecendo. Com relação às comissões internas de prevenção a acidentes e violência, né? Nós temos aí no estado, no Rio Grande do Sul tem uma lei específica para isso, alguns municípios também têm. Tu acha que auxiliam também nessa questão? Estão preparadas? Ou ainda falta bastante, né, conhecimento nesse sentido para que de fato seja efetivo, né, esse auxílio, o combate à violência, obviamente, mas a prevenção, né, eu penso bastante na prevenção, para que não tenhamos casos, né, como esses que aconteceram bastante em abril, voltaram a acontecer. Acho que as CIPAVs, elas estão preparadas? O que falta? Em termos de bullying, e até falando na CIPAV, tenho dados aqui da nossa comissão da criança e do adolescente, fez um trabalho antes da pandemia, que depois ficou mais complicado tudo, mas foi feito um trabalho, foi feita uma mensuração da redução de casos de bullying nas escolas, a CIPAV fez essa mensuração com base
nas intervenções, por exemplo, das comissões da OAB nas escolas. Então, essa foi feita uma parceria muito interessante antes da pandemia, e casos de bullying foram reduzidos por conta dessa parceria dos trabalhos que foram feitos, acho que foi 2019, 8 e 19. Então, em relação ao bullying, acho que a gente já tem um passo muito bem estruturado. Em relação a cyberbullying, e aí não estou falando só dessas comissões, mas em geral, quando a gente está falando de digital, não podemos dizer que estamos todos preparados, porque o digital é dinâmico, tem novas situações que acontecem, novos fenômenos que acontecem todos os dias, novas redes que são criadas todos os dias. Então, digital a gente está sempre tentando alcançar. Então, não dá para dizer que já está confortável e que todo o processo já está bem estruturado. Não, eu diria até que está começando. E que é ainda muito recente essa cultura digital, no sentido de olhar para ele como um espaço em que os direitos são válidos e que é preciso ter um cuidado porque a exponencialidade é maior. É tudo muito diferente em termos digital. Então, acho que ainda estamos numa caminhada que está só começando. E que todos possam ter essa consciência, né, de olhar para esse lugar, não mais só como um espaço de entretenimento, mas entender que existem outras questões ali. E se a gente fizer um uso assim descuidado, podemos nos ver em risco e, pior, ver crianças e adolescentes em situações de perigo nesses espaços digitais. Pessoal, eu quero novamente indicar a vocês a obra da Gabriela, da professora Gabriela, Cyberbullying, e mídias sociais, contribuições para a proteção dos direitos fundamentais da criança e do adolescente no contexto digital. Vocês podem adquirir junto à Livraria do Advogado, tá? Daí tem o site ali, vocês podem pesquisar no site, também tem aqui no Instagram, né, o endereço da Livraria do Advogado, só digitar ali, @Livraria do Advogado, já vai aparecer, acho que é o primeiro ali na pesquisa. Mas as pessoas que quiserem conversar com a senhora, quiserem, eu gostaria de uma palestra tua, Gabriela, aqui na nossa escola, uma fala tua, enfim, ou até mesmo, né, eu quero saber mais do teu livro. Como é que elas podem te encontrar? Vou fazer meu merchan básico, então, das redes sociais. Me siga nas redes sociais. Eu sempre falo de redes sociais e no final eu digo, quando eles querem mais tempo para falar, eu digo, gente, não tem problema. Nós temos as redes sociais e ali é um espaço que a gente continua falando, né? Verdade. Então, redes sociais também nos ajudam, nos aproximam, né? Elas têm inúmeros benefícios. Se a gente for falar disso, a gente falaria só disso. Mas elas nos aproximam e redes sociais, para mim, são um caminho. É o caminho que eu encontrei, inclusive, para mostrar esse trabalho. Eu não tinha redes sociais, eu nunca tive redes sociais, até 2020. Eu fui obrigada a fazer. Então, eu sou uma imigrante completa, mas muito apavorada quando essa ideia de falar sobre cyberbullying, eu me lembrava das aulas de informática, criança que não tinha computador em casa, aquilo para mim era um evento. Então eu pensava, meu Deus do céu, de novo esse digital na minha vida, mas aí eu fui entendendo, fui gostando e vi que ele não é nenhum bicho de sete cabeças. Por isso que quando eu vou falar sobre isso, eu não vou só falar enquanto jurista, enquanto pesquisador, enquanto palestrante de educação digital, mas enquanto alguém que foi desmistificando isso na idade adulta, na fase adulta. Tem 3 anos que eu tenho redes sociais. E hoje eu consigo lidar com elas, entendê-las, né, cientificamente também, e falar sobre isso de uma forma muito mais tranquila. Não é impossível para ninguém. Então, se não foi para mim, não vai ser para você. A gente pode falar disso e vai ser muito tranquilo. Então, me sigam nas redes sociais e ali a gente conversa via direct, enfim, tem inúmeras possibilidades. Eu estou sempre compartilhando também alguns conteúdos sobre esses temas nas redes, então é também uma possibilidade de se atualizar mais. E não só eu, agora não fazer um merchan para mim, um merchan para a SaferNet Brasil, para todos que estão aqui conosco agora ou posteriormente. Obrigada, Cristiane, pelo carinho. Acompanhem o perfil da SaferNet Brasil. E ele é recomendado não só para adultos, mas para adolescentes também. Eu digo adolescentes porque só eles deveriam estar juridicamente nas redes sociais, mas eles fazem de uma forma muito lúdica de atualização sobre notícias falsas, sobre tudo que envolve o digital. Então, vale muito a pena acompanhar, porque a gente se atualiza de novos fenômenos de uma forma bem simples de entender. Então, vale acompanhar, não só a mim.
Bastante dados, inclusive, interrompendo, mas só para complementar, agora em abril foi lançado um canal direto pelo Ministério da Justiça em parceria com a SaferNet, inclusive para denúncias de violência escolar, mas principalmente de ataques nas escolas, e a SaferNet, porque faz esse trabalho, né, tem lá muitas pesquisas, de fato, bem didáticas, um mapa completo sobre as redes sociais, sobre a internet de modo geral, e que, como a professora Gabriela disse, todos deveriam acessar para entender um pouco melhor. Mas qual é a tua arroba? Fala a tua arroba aí, para que o pessoal te procure. Gabriela, _Amato Teixeira. Então, assim, vocês conseguem conversar com a professora Gabriela, tá? E também tem aquela outra arroba dos eventos que tu marcaste ali, da escola também que tu coloca. Agora não vou me lembrar. Mas enfim, depois converso com a professora Gabriela, ela vai passar para vocês, tá? Porque é muito importante, sobre as palestras, não só que compõe uma comissão da OAB, mas porque esse trabalho aqui, isso aqui é um capítulo, isso aqui é uma parte, é uma pesquisa, mas ela continua. Sim. Né? Tanto é que, olha quantos pontos foram colocados aqui para nós, né? Essa rede social, por exemplo, Discord, eu só tinha ouvido falar, eu vou ver agora do que realmente se trata, porque olha quantos de nós que somos imigrantes para as redes sociais, que estamos nos adaptando de fato, como a todos, mas temos essa responsabilidade. Então, procurem lá a professora Gabriela, nas redes sociais, aqui no Instagram. Tem esse Facebook também? Ou só... Tem. Tem também? Tá. Consegue que fazer. E no TikTok? Não, no TikTok também te encontra? TikTok, ainda não. Ainda não. Não me sinto pro TikTok. O TikTok é complicado. Mas, então, consegue encontrar a professora Gabriela, tanto no Facebook quanto no Instagram, tá? Aqui direto. Então, conversem com ela para alguma palestra, é muito acessível, né? A gente já conversou. Teve um evento lá em Cidreira também, né? Que participou de uma forma remota, por videoconferência, mas contribuiu imensamente também. Então, é um assunto importante e nada melhor falar com uma pessoa que é expert. Então, e também, para adquirir a obra, entre em contato lá com a Livraria do Advogado. Então, as considerações finais, professora, por gentileza. Só tenho a agradecer, Carlos Eduardo, agradecer a oportunidade, mais uma oportunidade sua, né, para mim, de trazer esse assunto e alcançar pessoas com esse tema. E é exatamente esse meu objetivo, né, mais que um objetivo, uma missão. Desmistificar a educação digital. Quando a gente fala em educação digital nas escolas, sempre vem aquela ideia de que é algo muito elaborado, muito complicado, e especialmente quando eu falo para os professores. Então, é sempre a ideia de falar sobre isso de uma forma leve, de uma forma bem acessível, e de a gente entender que não é nada difícil, é simplesmente fazer uma parada no dia, um pequeno movimento para olhar para o digital, para entender um pouco mais e fazer com que as nossas crianças e adolescentes sejam também a nossa absoluta prioridade no que tange ao espaço digital. Então, agradeço mais uma vez por fazer alcançar essa mensagem a mais pessoas. E tu já sabes, temos uma parceira aqui. Quando precisares, novamente, estou à disposição. Vai ser uma alegria conversarmos mais. Com quem está aqui nos ouvindo também, fico à disposição para mais diálogos ou participações. Enfim, é muito bom poder falar e levar essa mensagem para mais pessoas. Então, só tenho a agradecer. E esperamos que, de fato, essa política, por exemplo, de cidadania digital, educação digital, seja efetivada, né, como tu disseste. Quando houver o julgamento, aquele que foi adiado, né, a gente pode conversar novamente, podemos porque falar é muito de novo. Importante, com certeza. E então, procurem lá a professora Gabriela, adquiram a obra e não se esqueçam de nos seguir aqui no @DescomplicaDireito01, é só colocar aqui no Instagram, DescomplicaDireito01. Lá no YouTube também. Se tu não é inscrito ainda no canal, ajuda o projeto, te inscreve no canal, enfim, comenta lá os vídeos, tem variados temas, inclusive essa live estará lá, né, ainda no final da semana, até o final da semana. Compartilhe conteúdo e
continue, então, acompanhando aí o Descomplica Direito. Professora, forte abraço e agradeço de novo pela tua disponibilidade e de todos que estiveram aqui, todos e todas que estiveram aqui nos assistindo. Até mais. Obrigada. Até mais.